Bem-vindos ao mais um episódio do Oasis Bee. Para vocês que esperaram 15 dias, é a continuação do nosso episódio de Safari com a nossa super convidada especial, Paula. Eu sou o Nando. Eu sou a Lari, e se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio de Safari, vai lá escutar que vocês vão ter uma ideia de como funciona o dia a dia no Safari, aprender um pouco sobre os termos, vai ser bem legal. Bom, então vamos entrar na parte de países, né? E vamos começar com o clássico do clássico, África do Sul. Que eu acho que as pessoas começam a fazer safari na África do Sul, né? E eu acho que eu não diria que popularizou, mas só que foi o país com um nome muito grande, né? No Brasil, pela diversidade de tipos de safari. Exatamente. Eu acho que a África do Sul ela é a porta de entrada por vários motivos. É o país mais econômico de todos os países de safari. É o país onde a gente tem voos diretos. Então a gente embarca aqui 8 horas e meia depois a gente está ou em Johannesburgo ou em Cape Town. Então isso é um fator essencial. E a África do Sul é um país democrático, né? Então, a África do Sul, a gente tem diversas reservas para fazer safari. A gente tem o Kruger, que é mundialmente famoso, né? As reservas privativas do Kruger, a reserva de Sabi Sands, Madico. A gente tem reservas muito importantes de safari, mas a gente tem cidade. Então, o brasileiro ama Cape Town, né? Cape Town é o Rio de Janeiro para o brasileiro, né? Eu adoro Então, aquela Nossa, cidade. é Cape Town maravilhoso. É maravilhoso, A gente. gastronomia, o astral, as praias, a O paisagem. povo é muito gente boa. É muito. Eles são muito carinhosos. E quando sabem que a gente é brasileiro, então os caras só falta abraçar a gente. Não, e quando eu fui pra lá, eu voltei falando assim, brincando que parecia que todos os restaurantes de Cape Town receberam um raio gourmetizador, porque era tudo gourmet, gostoso, maravilhoso e um preço acessível, assim, né? Eles É muito sabem colorido. atender muito bem. E a gastronomia é muito incrível e é, como você bem colocou, acessível. E tem uma outra coisa legal em Cape Town, que tem muito guia falando português. É verdade. Que é uma coisa que no restante do sul da África não tem tanto, né? Então você tem muito guia moçambicano ou angolano, que são guias que não são da África do Sul, mas são dos países ali de língua portuguesa e que promovem isso. Então, quando você pega uma viagem multigeracional para uma criança, né? Às vezes a criança, se você tem um guia em inglês, perde-se muito. Então, o fato de você ter um guia falando português ajuda bastante. Então, eu acho que a África do Sul te entrega isso, porque ela entrega um safari de qualidade, mas ela entrega a região de vinícolas, né? Então, você tem Franschhoek, você tem Stellenbosch, que são regiões onde você visita as vinícolas, onde você faz wine tasting, enfim, diversos passeios, né? Ao redor da cidade de Cape Town. Isso Você que eu tem ia falar, também a rota. Ah, desculpa. Não, tem também a Rota Jardim, que eu acho que é uma rota não muito explorada, mas vem crescendo cada vez mais. Eu sei que tem uma reserva Chamuari, tem uma reserva ali próximo. Tem também, eu sei, bom, eu fui para Durban, do outro lado né, no Oceano Índico. Não é uma cidade tão bonitinha, mas tem uma reserva ao norte, eu esqueci o nome da reserva, você lembra? Eu sei que tem uma reserva ao norte de Durban também, que foi lá onde a And Beyond começou com o projeto de conservação deles. Então, é um país muito rico, que a gente tem muitas opções para fazer. E eu sou super apaixonado pela África do Sul, para mim. E eu acho que o principal motivo pelo qual é a porta de entrada, né, para um safari, é isso que você comentou. Você faz as cidades, você conhece, você tem uma boa gastronomia, você tem ótimos hotéis. Depois você vai na região vinícola, que também é excelente, assim, hotéis lindos, e você tem aquela experiência realmente de degustações e tal, e faz o safari também. Então, é para você ter um gostinho do safari, né? Para você, assim, normalmente você vai passar o quê? 3 dias de repente, sentir aquele gostinho de primeira vez para depois se aprofundar um pouco mais nesses próximos países que a gente vai comentar. Exato. Vamos falar assim, rapidão, só para todo mundo entender, o Kruger Park hoje é a maior reserva da África do Sul, e dentro dela existem várias concessões privativas, né? Que a gente falou no primeiro episódio. Que a gente Na falou... verdade, fora do parque. Então, você tem o parque que tem concessões, mas o que a gente mais vende no mercado brasileiro são reservas privativas que estão fora do parque, são adjacentes ao parque, ou seja, fazem fronteira nos entornos do parque, exatamente. Eu acho que uma das mais famosas é Thornybush Kapama, mas tem a Sabi Sands, que é uma das melhores para avistamento de animais, já me falaram. Sabi Sands tem uma característica muito interessante, porque é uma reserva de 65 mil hectares, dividida entre várias outras reservas privativas de cada lodge. Então, o Duline, por exemplo, que é o lodge que a gente representa, tá em Sabi Sands, tem outras marcas que o brasileiro conhece bastante.
O principal de Subsands não existe nenhuma cerca que divide cada uma dessas reservas que integra essa reserva maior de Subsands até o Kruger, o que significa que todos os animais que transitam no Kruger, que é um parque gigantesco, eles têm livre acesso à reserva de Subsands, né? E Subsands é o melhor lugar da África do Sul para avistamento de leopardos. Os leopardos estão muito habituados à presença humana em Subsands, então não é raro acontecer de numa estadia de 3 noites, você faz 2 safaris por dia, em todos os safaris você vai ver leopardo. Então, eu vi um leopardo só na Eu África do também Sul. vi um leopardo. Nas 2 vezes que eu fui, e eu falei assim, ai gente, ele tá tão bonitinho ali, deixa eu descer e abraçar ele. Ele tava lá dormindo com aquela barrigona dele lá, tinha acabado de comer. A gente Falei- teve agora, em outubro do ano passado, eu tava lá, e a gente tava no Aduline, e a gente não viu o momento da caça, mas o leopardo, quando ele caça, ele gosta também muito da região de Subsands, porque Subsands tem essas árvores de marula muito grandes e que tem troncos na horizontal. Então, o leopardo gosta muito quando ele caça, como ele é um felino muito forte, ele sobe a árvore com a caça na boca. Na boca ele leva. Ele escala e leva para ele deixar lá em cima, porque assim a presa fica ali para ele se alimentando ao longo dos dias sem ter que dividir com ninguém. Porque não tem outro animal que vai escalar a árvore para pegar a presa dele, né? Então a gente viu essa cena, ele já tinha caçado uma impala, mas a gente viu a cena, se você quiser depois eu te mando o vídeo que manda, a gente vai pôr no nosso Instagram, pode? Com certeza, que a gente viu a cena do leopardo escalando a árvore com a impala na boca, e aí ela sobe, era uma fêmea, ela sobe, deixa a impala lá, e aí fica um tempão lá em cima e depois ela desce. Tudo isso na nossa frente. O vídeo que eu tenho é do impala, não, desculpa. O vídeo que eu tenho é do leopardo descendo da árvore. Então a gente avistou um leopardo justamente em cima da árvore. Aí o guia comentou, ele deve ter já se alimentado e tá descendo de novo. O meu caso foi porque o guia, o ranger, ele viu, quer dizer, o tracker, ele viu a impala, a cabeça da impala pendurada já na árvore. Aí falou, aí acho que avistou, aí o cara falou, ó, tem um leopardo na área. Aí vamos andando, aí a gente caçando, aí ele tava no alto de uma árvore, com aquela barrigona pra fora, assim, né, que ele não, né, porque ele deve ter comido muito. E aí logo depois, assim, aí a gente foi ver uns elefantes, aí a gente falou assim, vamos voltar lá no leopardo pra ver se ele tinha descido. E ele tava lá no chão, bonitinho. Eu falei, gente, que fofinho. Mas fofinho não pode, né? Mas é muito bacana você ver essas coisas. Mas em termos de leopardo, né, eu sei que, por exemplo, a África do Sul, já me falaram isso, me corrija se eu estiver errado, mas a África do Sul sofreu muito com a caça, né, durante muitos anos. Então, a quantidade de animais que a gente avista na África do Sul é bem menor que a gente avista, por exemplo, em Botsuana, não é? E Botsuana foi um país extremamente, eu não diria condecorado, mas um exemplar de conservação animal, não foi? Sim, Botsuana é um dos países onde você encontra grandes manadas, né? É um país que trabalha na conservação há muitos anos. A África do Sul, eu acho que sofre mais com a caça porque o acesso é mais fácil. Então, para o caçador, o acesso também é mais fácil, né? Ao passo que Botsuana, as áreas mais nobres de Botsuana, né? Quando fala do Delta do Okavango, que é o maior delta de interior do mundo, né? Regido pelas águas, o acesso ao Delta do Okavango é muito restrito, né? Por isso, Botsuana se tornou esse país tão almejado no turismo de luxo, né? Você acessa os lodges de Botsuana ou em avionetas ou em helicópteros, né? Então, é muito exclusivo. E aí, claro que a parte governamental é muito forte, né? Então, assim, Botsuana sempre teve essa linha de preservação, sabendo que o turismo, ele é eterno, né? Ele é um gerador de renda eterno, né? Então, se você... O turismo de Botsuana, o foco é avistamento de vida selvagem. Então, se você protege, né, a sua cultura e a sua vida selvagem, você tem eternamente essa geração de emprego para a população local, né? E aproveitando isso que você comentou de acesso com avionetas e tal, eu acho que também uma das coisas que faz da África do Sul o primeiro destino de safari é que você tem a oportunidade também de chegar de carro em alguns lodges bacanas de alto padrão. Madique, você chega de carro, Chamuari, você chega de carro. Coisa que a maioria dos outros países também, pelo que eu sei, pelo menos no Quênia, no Masai Mara, essas coisas, a maioria você tem que fazer um trecho de avião pequeno. E é um avião, a maioria dos países que tem o safari, você tem aqueles aviões de, sei lá, 8 pessoas, 16 pessoas, e você tem que fazer um trecho para chegar até o local, né? Porque são locais isolados, etc. São e tem uma pista de pouso no meio do nada. Então, para quem tem medo desse tipo de voo,
Eu acho que o país mais indicado seria a África do Sul, não? Quem não quer voar nada, a África do Sul é maravilhoso, e aí eu recomendaria Madikwe, porque é uma reserva incrível, super abundante de Aí vida pousa em selvagem. Skukuza, né? Então, Madikwe pousa em Johannesburg, Sim, né? Madikwe a gente voa para Johannes. De Johannes você faz uma viagem por terra de 4 horas e meia, mais ou menos, até chegar na reserva de Madikwe. Então, E aquele lugar que a gente falou, né? A Sabi Sands, ele geralmente chega com um aviãozinho. Pode chegar por Skukuza, que eu já ouvi falar, mas você pega umas 4 horas de estrada, né? Mesmo para Skukuza, geralmente você vai em avião menor, né? né? Então, aí, e se for para Skukuza, você tem umas 2 horas e meia de traslado, senão você vai pegar um avião ainda menor e vai para uma pista de pouso, como a Lari estava comentando. Eu comentei isso porque eu sei que tem muita gente que tem medo de pegar voos menores, aviões menores, embora, assim, nesses países eu acredito que eles sejam seguros, porque, né, o volume gente, de é o dia pessoas, inteiro. é o dia inteiro. Eu já tive a oportunidade, Lari, de voar muito em aviões, assim, eu voei já em Cessnas de 4 lugares. Eu acho que são algumas coisas, assim. Quem tem medo, geralmente tem medo mesmo. Quem tem medo de avião tem mais medo de avião pequeno mesmo. Mas, como você comentava, né? O turismo nessa região toda, ele é feito assim desde sempre. É muito comum, né? O acesso em todos esses países, o acesso aos lodges através de aeronaves pequenas é muito comum. Então, assim, são aeronaves extremamente seguras. O que eu gosto do fato de você chegar voando? Claro que o investimento é um pouco maior. Claro que você tem que pensar na sua bagagem, porque daí o limite de bagagem dessas avionetas geralmente é de 15 quilos e geralmente é mala maleável, né? Soft bags. Mas aeronaves pequenas voam baixo. Então, você tem vistas maravilhosas, dependendo do país. Então, quando a gente fala de Namíbia, quando a gente fala de Botsuana, ou mesmo quando a gente fala de Quênia e Tanzânia, esses voos são muito bonitos, eles são como sobrevoos. Então, ele é um traslado, mas eu geralmente categorizo como um sobrevoo, assim, você é um traslado, mas você tá ganhando, assim, vistas maravilhosas que você não teria se você tivesse indo de carro, né? Eu vi girafa, vi elefante, nesse sobrevoo. Exatamente. Realmente é muito bonito. E você pousa numa pista no meio do nada, assim, né? Volta um pouco àquilo que a gente falou antes da sensação de você ser um explorador. Né? Que é interessante. Então, voltando para Botsuana, a gente tem a reserva de Chobe, que fica ao norte do país, que ela assim, é bem diferente do Okavango Delta. O Okavango Delta é a maior área alagável do mundo, né? Então, e você tem o safari que pode ser feito naqueles barquinhos, né? No Mokoro. Ô, Nando, eu acho, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é a segunda maior área alagável no mundo. A maior área a primeira alagável, é o Pantanal. A maior área alagável do mundo é o Pantanal. Vamos colocar isso aqui, porque tá no nosso Brasil maravilhoso. Olha, gente, aí óbvio. E você sabe que a gente não vai falar de Pantanal aqui, mas é muito interessante para quem quiser estudar mais. O Pantanal tem similaridades com Botsuana. Sim. Assim, que vão muito além da nossa imaginação, de paisagem e de vida selvagem, que é bem interessante. Eu sei que tem o corredor, né, das onças pintadas, né, de avistamento, mas isso a gente deixa para um outro episódio. Outro episódio, com certeza. E acho que é interessante também, Botsuana tem o deserto de Kalahari, né? Eu nunca tive no deserto do Kalahari, mas Botsuana, então, ele tem esses 3 principais destinos, né? Então, é muito interessante, você tem a área do deserto, aí você tem o Okavango, que é um delta, né? E você tem o Chobe, que é o destino que concentra as maiores manadas de elefantes de todo o continente, né? Então, é um destino extremamente rico. Muitas vezes o cliente gosta de fazer Botsuana como uma extensão, então ele faz África do Sul e de repente ele faz África do Sul com o Delta do Okavango, por exemplo, mas a gente gosta de falar mais de Botsuana como uma viagem única, né? Como um país todo para conectar esses 3 ecossistemas diferentes. Até porque o tipo de safari que você encontra em cada um deles é muito diferente, né? Por exemplo, no Delta do Okavango você consegue fazer o safari de Mokoro, que são aquelas canoinhas finas, a gente coloca foto no Instagram também, enquanto a gente ainda não tem as nossas fotos aqui. É um safari a remo, né? É um safari a remo, exatamente. É muito único, assim, você chega bem pertinho. E nessas regiões, os elefantes estão muito habituados com água, então você imagina a emoção de você estar fazendo um safari a remo e na margem desse rio você tem elefantes vivendo a sua vida normal, né? Então é muito legal. Mas é importante só ressaltar que o Okavango Delta, ele tem a época de alagamento, sim, né? Assim como tem a época seca, a época de alagamento, né? Eu acho que, assim, o Botsuana virou um destino muito mais exclusivo, né? Dito. Botsuana, você
os lodges são muito luxuosos e por conta desse acesso ser muito restrito, Botsuana, principalmente o Okavango, tá? Porque o Chobe você consegue acessar por terra, vindo de Vitória Falls, por exemplo, que é um destino muito procurado por brasileiros. Então, uma coisa que brasileiro faz muito, vou fazer África do Sul, vou ver as Victoria Falls, ou no lado do Zâmbia, ou no lado do Zimbábue, e aí eu vou fazer tem até day use, day use não, desculpa, uma day trip, né, uma viagem de um dia, que você vai pro Chobe e volta pra Vitória Falls, né, eu sempre gosto de recomendar de ficar no lugar e tal, mas assim, existe essa possibilidade, então, o Chobe é menos luxo do que o Delta do Okavango, quando a gente fala desse luxo máximo de Botsuana, são mais os lodges do Delta do Okavango, as reservas privativas ali, Liniat, enfim. Falando de Vitória Falls, eu tenho visto e cada vez mais escutado falar de pessoas que estão indo para conhecer, né, que fica ali bem na divisa desses países, né, Zâmbia, Zimbábue e tal. Tem algum outro destino dentro desses dois países que você acha que você indicaria, assim, para conhecer? Tem, Zimbábue, assim, só adiantando, porque eu descobri uma coisa maravilhosa, porque quando eu fui para Durban, eu fui numa feira, a Indaba, e eu conheci uma família que tem um lodge ali em Zimbábue, e foi ele quem levou a equipe da BBC para fazer o documentário daqueles elefantes que sobem e ficam com as duas patas de trás, né? Com os dois, pata, né? Que seria, né? As duas patas de trás, e eles sobem para pegar as frutas de uma árvore que tem assim, é muito incrível, e tem uma diversidade animal, e a gente só foca em Victoria Falls. E segue muito, porque eu acho que é o Zambezi, né? O parque Zambezi. Ele sim. cresce para leste, né? E tem mais umas reservas ao sul de Zimbábue. Então, assim, o que acontece, né? Eu acho que o mercado brasileiro para safari é um mercado emergente. Então, a gente está conhecendo ainda, quando a gente compara com o mercado europeu, por exemplo. Então, Zâmbia e Zimbábue tem vários destinos interessantíssimos de safaris que vão além de Vitória Falls, que claro que é maravilhosa, né? A maior cortina de água, são quase 2 quilômetros de extensão, então a maior cortina de água do mundo. Mas além de Vitória Falls, a gente tem no Zimbábue, por exemplo, você tem Hwange, que é um parque nacional, que é incrível também. Você tem Manapus, que é uma área muito interessante. E no Zâmbia, você tem os dois parques principais, que são South Luanga e Lower Zambezi National Park. O Lower Zambezi. De todos esses destinos, eu tive pessoalmente em Hwange, em Vitória Falls, mas em Hwange, e no Lower Zambezi National Park. E aí, eu acho assim, cada safari te entrega uma coisa. Os safaris são, em cada país, em cada lugar que você tá, eles são diferentes. Quando a gente fala do safari na África do Sul, e a gente fala que o primeiro safari geralmente é a porta de entrada, porque é um safari que também não te demanda muito. Então, você tá num lodge de luxo, você tem uma estrutura, você tem um roteiro que... O safari é uma das partes daquele roteiro que você tá fazendo. Quando você vai, por exemplo, pro Lower Zambezi National Park, é uma coisa mais remota. Então, o Anabese, que é o lodge que a gente trabalha lá, que é da coleção do Duline, eles são tendas de frente pro rio Zambezi, que não tem cerca nenhuma. Então, por exemplo, em uma das tendas que a gente eu tava com a Carol, que trabalha comigo, na tenda da Carol, a Carol tinha um roommate, que era um elefante, que todas as noites ele vinha do ladinho da tenda dela para se alimentar, porque ele gostava de uma árvore específica lá. Então, em um determinado momento, por exemplo, a Carol abre a porta, eu tô chegando na tenda para pegar ela, pra gente sair, ela abre a porta pra sair e o elefante tá entre nós duas. Eu vi esse vídeo. Eu lembro desse vídeo, eu achei esse vídeo incrível. Ela filmando você e você filmando ela. E a gente ficou uma meia hora, assim, esperando, porque claro que ela não ia passar com o elefante ali, então ela ficou de boca aberta e a cena é ela assim, ó. Ela chocada com o que ela tava vendo e o elefante ali comendo. O acesso é todo por passarelas, né? Então tinha umas folhinhas na passarela que levava pra tenda dela, o elefante com a tromba meio aspiradora, assim, do elefante comendo, e aí a gente ficou esperando. Então, existe um gap que eu acho que a gente vai chegar lá, um espaço que a gente o brasileiro vai chegar lá, né? Então, eu acho que a gente primeiro vai pra África do Sul, aí a gente vê que é seguro, que acho que é o principal medo do brasileiro, então a gente entende que é seguro, e a gente, naquela história de conhecer e ficar mais curioso depois que conhece, a gente começa a ir pros outros países, né? Então, eu acho que a gente vai chegar no Zâmbia e no Zimbábue, mas eu acho que existe uma ordem, né? O brasileiro hoje, ele vai para a África do Sul, depois ele faz Quênia e Tanzânia, que são destinos mais comuns.
depois Botsuana, se ele tiver um poder aquisitivo maior, quiser investir um pouco mais. E aí eu acho que Zambia e Zambésia daqui a uns anos a gente vai chegar lá, mas são safaris muito especiais. E o Quênia eu acho também que é um destino para combinar com alguma coisa. Assim, você pode fazer 2 áreas de safaris diferentes dentro do Quênia, mas, por exemplo, eu estive em Nairobi e, assim, não é uma cidade como Cape Town que você pode ficar e sair. Não, quer dizer, poder você pode, né? Mas, assim, não tem tantas coisas para fazer como você tem. Não tem esse apelo. Não tem esse apelo, exatamente, Sem que tem Cape Town. Então, Nairobi é mais um destino de passagem, né? Você pousar, dormir 1 noite, 2 noites no máximo e seguir viagem para o safari. Nairobi é um centro financeiro forte, né? Ali dessa região da África. Tanto que, por exemplo, se você está na Tanzânia e quer ir para Seychelles, você tem que ir via Nairobi. Nairobi tem muita conexão de voos para os países ali no entorno, né? Inclusive, foi isso que eu fiz. Eu fiz essa combinação, né? Você fez Fiz Quênia e Seychelles. E me impressiona até hoje não ter um voo da Kenya Airways direto de São Paulo. Mas, enfim, eu acho assim, o Quênia realmente, eu pesquisei um pouco sobre isso durante essa feira, né? E o pessoal falou, acabou que Nairobi se desenvolveu como uma coisa financeira, business, e não tem muita atração. Tem aquele lodge que eu não sou muito fã dele, das girafas andando, né? Giraffe Manor. O Giraffe Manor, ok, pra quem quer ir, uma experiência, né? Mas eu acho que o Mas excesso é um negócio de você passar 1, 2 noites também, 1, 2 noites. Mas eu sei que tem, próximo a Nairobi, tem algumas, no Quênia, a gente só fala muito do Masai Mara, mas tem outras reservas. Na verdade, Nairobi é a única capital que tem um parque nacional grande ali, que você pode, inclusive, sair de manhã do seu hotel de Nairobi e ir lá fazer um safari e voltar no mesmo dia. Então, eles têm um parque nacional. Também eu tenho acesso de carro, né? Então, também facilitaria para quem quisesse fazer um safari sem pegar o aviãozinho. Mas acho que eles ficaram mais famosos pelo Masai Mara, né? O que com certeza. É o principal destino dele. É o principal destino. Que a gente já comentou aqui um pouquinho, que compartilha com Serengeti, né? Exatamente. É o mesmo ecossistema, né? Muda de nome na hora que você muda de país, né? Mas o ecossistema é o mesmo. E Tanzânia, eu amei, porque tô doido pra ir. E eu descobri que é o país com o maior número de parques nacionais. E ele tem o maior parque nacional do mundo, que é o Nyeri, não? Nyeri, né? O Nyeri. E a gente foca muito... E aí eu queria muito conversar sobre isso, que a gente foca muito entre Serengeti e Ngorongoro. E a gente esquece das outras reservas, né? Lake Manyara, Ruara, Nyeri. Olha, eu tenho falado muito sobre isso. No turismo de luxo, hoje em dia, a gente fala muito sobre sair do óbvio, né? E a gente fala muito sobre o luxo da exclusividade. Mas o que eu vejo mesmo no mercado brasileiro é que a gente ainda tende a ir para destinos que o nosso vizinho foi. Sim. Então, eu vou para Tanzânia, então eu quero fazer. Exato. Eu amo isso. É isso mesmo, gente. Acontece isso, a gente fala. Eu sempre falo isso nas reuniões. Eu quero ir para esse lugar onde essa pessoa tirou essa foto, que eu quero fazer uma foto igual. Ai, gente, o luxo não é isso. Exato. E quando a gente fala de Tanzânia, todo mundo faz a mesma coisa. Então, todo mundo faz Tarangire, algumas pessoas fazem, que é no leste do país, que é um parque bem interessante, principalmente para ver elefantes e baobás, que é pontilhado de baobás. Mas todo mundo faz, então, Tarangire, Ngorongoro, que tem que fazer, é incrível, é um lugar único no mundo, mas é lotado de gente. E Serengeti. Vamos explicar um pouquinho Ngorongoro, como que é? Que eu acho que é interessante para todo mundo saber, que é uma cratera de um vulcão de milhões de anos atrás, gente. Nem se preocupem com isso. E criou-se um ecossistema, é uma cratera enorme. Quantos quilômetros quadrados? Quantos hectares, né? Nem quilômetros quadrados. Nossa, é enorme, né? Porque enorme. ele é rodeado por montanhas, né? Então, assim, você perde de vista. E ele é um safari que você não faz igual a gente falou no episódio passado, que você vai de manhã, volta pro lodge. Não, você toma café de manhã, vai pro Ngorongoro, porque você tem que entrar no parque, aí você desce essas montanhas, aí você tá lá e é lotado, né, de carro. Quando você chega na cratera, eu brinco que é a Arca de Noé, assim, porque quando você chega na cratera, tem todos os animais lá embaixo, que a cratera é enorme, mas você vê o limite, né? Você vê o entorno. Então, quando você tá lá dentro, você vê várias espécies
que coabitam no mesmo espaço. Então, você tá ali com o seu veículo, na cratera de Ngorongoro você só pode ir com o veículo fechado, então isso é uma outra coisa que, enfim, depois talvez a gente Eu não sabia discorra, disso, não. não. Você só pode ir com veículo fechado, só Olha. desce veículo fechado. Isso é super comum na Tanzânia, assim. Uhum. E aí você faz o safari ali dentro, então é muito único, porque é um ecossistema que é o único dali. Então você tem, quando a gente fala de flora, assim, que a gente não dá tanto valor numa viagem de safari, mas você tem espécies endêmicas, e aí você consegue ver vários animais coabitando esse mesmo espaço. A beleza cênica é muito interessante também, mas é isso, só tem 2 rampas, 2 descidas de acesso ao parque. Então todo mundo que vai para Ngorongoro, que desce mais ou menos no mesmo horário, desce por essas 2 vias de acesso. Então, acontece de ter trânsito para você descer na cratera. Então, Você sai de São ônus e Paulo e bônus, pega ônus e trânsito. bônus do turismo, né? Então, assim, o que eu acho? O cliente que dá valor para ir para onde às vezes o vizinho foi, claro que esses lugares são super especiais, por isso eles se tornaram os lugares mais famosos do país. Mas eu acho que quem realmente está aberto a sair do óbvio, dá para sair desse eixo norte, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti, e dá para ir para o sul, então onde você tem esses 2 parques imensos, Nyeri, que antigamente chamava Selous, que é o maior parque nacional da Tanzânia, e tem um outro parque do lado que chama Ruaha. Uhum. A vida selvagem nesses 2 parques é abundante e quase não tem turista. E esses 2 parques, eles são bem próximos de Dar es Salaam, que é o ponto de conexão para Zanzibar. E brasileiro ama terminar a viagem de Tanzânia numa praia, e aí geralmente opta por Zanzibar, porque tem acesso mais fácil, né? Então, essa combinação para aquele cliente que topa não ir para onde o vizinho foi, eu diria, voa para Tanzânia, geralmente vai entrar, pode até já entrar por Dar es Salaam direto, faz essa combinação dos 2 parques, tem lodges incríveis, né? A gente representa a Zília, que é uma empresa super Quando forte eles de me. Quando, que conservação. foi, gente, essa feira da Indaba, pra mim, eu amei essa Abre feira. portas, né? Nossa, abriu minha mente num tanto. E aí que eu encontrei com o pessoal, eles me mostrando os lodges e os parques, e eles falando a relação, por exemplo, enquanto o Serengeti, gente, eu tô chutando o número, vamos supor, enquanto o Serengeti recebe 1 milhão de turistas, o Ruaha recebe em torno de 100 mil turistas. Ou seja, é 10% do que. A área é maior do que o Serengeti e tem 10% de turistas do que teria no Serengeti. Então você não vê ninguém. Ela falou que é comum, às vezes, o game drive ser feito, né? Você não vê nenhum outro carro. É só eles. Exatamente. Ao passo que se você tá no Serengeti, na época da travessia do Rio Mara, no Rio Mara, é que essa cena ninguém mostra, mas você pode ter mais 50, 60 veículos do seu lado. Mostraram Então, uma vez no Expectativa e Realidade, naquela trend que teve no Instagram, a expectativa vendo, aí a pessoa virou assim, aquele monte de carro. E eu acho que é até importante a gente falar sobre um momento aqui, sobre o turismo em massa, que não é do luxo, óbvio. Opa, eu já quase quebrando o cenário, mas vamos lá. O turismo de massa tem acontecido de pessoas ter descido do carro nessa travessia, porque, óbvio, aí a gente tá falando de ranger, que não tem responsabilidade social nenhuma, não tem preservação, são lodges que só querem saber de dinheiro, e aí o pessoal desce para chegar perto para tirar fotos de animais, e eu vi isso foi recentemente agora nessa temporada, e começou a estressar os animais, e isso pode até mudar o comportamento da migração deles, né? Sim, a gente viu muito isso, especialmente esse ano, e especialmente nessa região. Eu acho que, para nós brasileiros, né, que temos a moeda um pouco desvalorizada, a viagem de safari muitas vezes é uma viagem que requer um investimento maior. E quando a gente tem uma falta de conhecimento, às vezes a gente pega um roteiro que custa, sei lá, metade do valor de um outro roteiro, e a gente tende a ir para essa viagem ou para esse lodge que é mais barato. Só que existe uma composição de fatores para chegar nesse custo, né, desse pacote ou desse lodge, e dentre esses tantos fatores, um dos fatores é o cuidado com a preservação, o cuidado que o lodge tem na escolha do seu guia, e aí o guia
o comportamento que o guia vai ter com você. Então, aquele guia que é um guia realmente capacitado para o safari, ele jamais vai deixar ninguém sair do carro, porque é proibido você sair do carro numa área como essa, né? Principalmente numa região de parque. Perdão. Então, eu acho que tem várias vertentes que a gente deveria olhar, né? O viajante deveria olhar, e aí contando com os agentes, com o apoio dos agentes de viagem especializados, né? Para optar mesmo, né, por empresas que promovam esse luxo atrelado à conservação. E aí, quando a gente fala de conservação na África, a gente fala muito de impacto positivo, né, que é essa coisa da conservação da vida selvagem, mas também do envolvimento de comunidades, né? Mas do envolvimento real de comunidades, assim. Então, você tem lodges onde o propósito do lodge existir é o desenvolvimento daquela comunidade onde ele está inserido. Então, é muito rico, é muito bonito você, enquanto viajante, estar lá e conversar com as pessoas que vêm dessas comunidades e que hoje têm uma qualidade de vida que seria impensável se não fosse através do turismo, né? Falando nessa parte, eu acho que é interessante, eu vou voltar aqui em Botsuana, porque eu conheci também nessa feira não uma empresa, mas uma associação de lodges comunitários que foi criado pela comunidade local, eles que construíram, mas assim, super simples. Óbvio que ainda não é um preço de um Ibis, tá, gente, né? Não é? E eles fizeram aquilo dali justamente para eles poderem participar do lucro, né? Para poder gerar empregos dentro, para eles poderem manter a preservação, né? E eles ganharem juntos. E o Asilha, que eu acho também muito legal a ideia, é porque antes dele ser uma empresa de lodges, ele é uma empresa de conservação. Ele foi criado como conservação ambiental, o Great Plains Conservation também, o casal que criou, eles criaram o primeiro And Beyond também, quando começou na África do Sul, ali perto de Durban, era primeiro conservação de animais. E aí eles viram, ok, a gente consegue conservar, eu sei que no Madique tem alguns proprietários que eu já conversei com eles, eles falam, eles estão lá para preservar aquela vida animal, aquele ambiente. E aí eles constroem o lodge para poder ajudar a sustentar aquilo. Mas, por vezes, é investido mais dinheiro do que recebido. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. Não é um negócio lucrativo. Simplesmente eles estão lá pela conservação, pelo amante da vida animal. O propósito, vamos colocar assim, o propósito não é capitalista. O propósito é de preservação, né? E aí, claro que você precisa de bastante dinheiro para atuar na conservação, e aí o turismo de luxo possibilita isso, né? Tem histórias super legais. Você falou do Madique, o Jax, que a gente representa no Madique, é um lodge familiar, e o dono, que é o Ian, ele entendeu isso desde muito tempo, que ele precisava envolver as comunidades, porque envolvendo as comunidades, ele é uma relação de ganha-ganha. Então, ele apoia as comunidades na qual ele está inserido. Os clientes que estão no lodge dele se sentem muito mais acolhidos, porque uma vez que o staff está bem acolhido por aquela empresa, ele também promove um bem-estar maior para o viajante. E se você tem uma comunidade que está feliz, automaticamente ela cuida da vida selvagem, porque isso está tudo interligado também. Então, o que o Jax fez? Ele pegou 38% da empresa Jax e deu para o staff. Então, hoje existe esse projeto social chamado Staff Trust, onde o funcionário que trabalha por 5 anos para o Jax, automaticamente ele é um shareholder da empresa. Ele automaticamente faz parte do Staff Trust, que detém 38% do lodge. Que demais! Muito legal, é um projeto incrível. Então, quando você vai para o Jax, a pessoa que está te atendendo, ele é o dono do Jax, junto com os fundadores, vamos dizer assim, com a família, que é a dona majoritária, né? Então, tem 1000 projetos assim na África, assim, eu falo dos lodges que a gente representa, mas acho que o que mais me encanta quando eu falo de turismo na África é que a maioria das empresas, principalmente as empresas que trabalham com luxo, a maioria delas coloca essa questão de preservação de vida selvagem e desenvolvimento de comunidades como prioridade absoluta. A gente falou de Botsuana, falamos de África do Sul, Quênia, Tanzânia. É isso que eu ia falar agora. Zâmbia e Zimbábue. Aí, agora, assim, de um safari assim, mais diferente, que eu imagino que seja.
entrar um pouco assim na Namíbia, Ruanda, E né? Uganda. E Uganda, Que exatamente. eu acho que esses seriam os últimos. Uganda e Ruanda, que é ver gorilas, eu acho que é o último estágio da pessoa de safari, né? Vamos passar para Namíbia primeiro. Tá, legal. A gente fecha com os primatas. Bom, eu sou suspeitíssima para falar de Namíbia, né? Eu já Eu tive no brinco país que a Paula é a algumas rainha da vezes. Namíbia. Eu adoro esse status, tá? Porque eu Nossa Miss realmente, Namíbia. eu realmente, desde a primeira vez que eu fui para Namíbia, assim, me apaixonei muito pelo país, pelas pessoas, pelas paisagens. E eu sempre falo, a Namíbia não é um destino de safari. A Namíbia é um destino de naturezas avassaladoras, né? Então, se eu fosse comparar com outros destinos que não estão na África, né, eu falaria de Antártida, de Islândia, destinos aonde o protagonista a protagonista é a natureza, né? Então essa é a Namíbia, assim, você tem um país que tem uma extensão territorial enorme, mas que tem uma população muito pequena de 2 milhões de habitantes para uma extensão territorial, é o 34º maior país do mundo. Então você tem essas paisagens muito diferentes, ele é majoritariamente desértico, tem as dunas mais altas do planeta, eu brinco que tudo é muito na Namíbia, assim, então o céu é um dos mais estrelados, é um dos melhores lugares para ver avistamento de Via Láctea, tal, as dunas tem dunas de 325 metros de altura. Você tem o Vale das Acácias, que estão mortas há mais de 1000 anos, então elas Petrificadas, né? exatamente, elas não se é tão seco ali que elas não se decompõem, então elas estão ali nesse vale formando uma Que paisagem acho que é uma das milenar. fotos mais famosas que É tem da a foto Namíbia, mais né? famosa da Namíbia, né? E quando a gente fala de safari na Namíbia, então existem algumas regiões de safari na Namíbia, a principal delas é o Etosha. O Etosha é um Big Four, vamos dizer assim, a gente não tem búfalos no Etosha. É um parque muito grande e eu gosto do Etosha porque ele traz uma característica única. Então, ali há milhões de anos atrás tinha água, depois essa região secou por milhares de anos e hoje sobrou um salar que ocupa mais da metade do parque. Então, você tem essa paisagem que mescla esse branco do salar com o verde da savana e contrastando com o céu, que via de regra é sempre aquele azulão do céu da Namíbia. E a Namíbia é muito seco, então você não tem rio, você tem lençol freático. Então o que você tem o safari na Namíbia, você tem os waterholes, que a gente já falou, então que são esses poços de água, onde você vai até os poços de água e você vê essa vida selvagem que vem beber água. Então você tem muitas espécies coabitando esse mesmo espaço, porque ali muitas vezes é a única fonte de água que eles têm, né? Então tem características muito únicas, né? E depois no extremo leste do país você tem a região do Caprivi, que daí já é banhada pelo rio Zambezi, que faz fronteira com Botsuana, que daí já é um safari mais parecido com o safari de Botsuana, mais focado em safari de água, né? Mas a Namíbia tem essa coisa assim como a África do Sul é democrático, porque não é só safari, a Namíbia também tem isso, só que a Namíbia não tem grandes centros, não tem grandes cidades, não tem uma Cape Town, né? O Windhoek, que é a capital, é uma cidade bem pequenininha. Então, a Namíbia é para aquele cliente que se emociona com paisagem, com silêncio, que quer ter essa experiência de estar num lugar extremamente remoto, no sentido de grandes paisagens e pouca gente, né? E atrelar isso a um safari. Então, é um país bem interessante, assim, o povo é maravilhoso, então Eu estou empolgado. Sim, eu também. E além de Namíbia, né? Acho que o pessoal finaliza, acho que os dois países, acho que mais, não diria mais tops, mas com um safari muito diferente é Uganda e Ruanda, que é o para você ver primatas, Eu né? sinto que é meio que a novidade em termos dos safaris é o que chegou ali por último, vamos dizer assim, né? A gente estava falando porque Ruanda e Uganda, gente, eu vivo confundindo entre um e outro, tá? Mas acho que eu sei que é exclusivo, é mais para macacos, acho que é Ruanda que é o menor e Uganda que é maior o país. Eu não lembro. Uganda, enquanto país, é maior do que Ruanda. Eu não conheço tanto sobre Uganda, tá? Ruanda, enquanto país, eles vêm se promovendo, talvez você tenha visto isso na Indaba, eles vêm se promovendo porque, assim, o turismo em Ruanda, ele começa, obviamente, depois do genocídio. Aliás, Ruanda tem uma história muito interessante, porque é um país que ontem, praticamente, teve genocídio e hoje se transformou em um dos países mais limpos e mais seguros do continente africano. Tem aquele filme Hotel Ruanda, que é super interessante. Era entre a etnia Tutsi e eu esqueci o nome da outra etnia. Também não me lembro, mas é isso. Era essa briga dessas duas etnias. Bom, tem um museu do genocídio, né? Isso foi década de 90, né? Década de 90, por isso que eu falo. Foi ontem, né? Por isso também que é a novidade, entre aspas, assim, né?
essa transformação que o país conseguiu, né, se colocar, é muito interessante, né? E Ruanda vem se promovendo ao longo dos anos como para tentar deixar de ser um país onde o turista vai como uma extensão. Então, geralmente, hoje o viajante, o que ele faz? Ele vai para qualquer outro país fazer safari e depois ele vai para Ruanda só para ir para Buinde, né, para a floresta de Buinde, para fazer o trekking com chimpanzés, que claro que é o grande protagonista dos dois países, né, de Ruanda e de Uganda. Para finalizar, a gente tem Uganda e Ruanda, né? Existe uma similaridade, mas também existe uma diferença dos dois. Eu sei que Ruanda é o mais caro para ver gorilas. Para quem tem curiosidade, viu, gente? É $1.500 por dia para você acessar o parque natural, parque nacional deles, né? E Uganda é $800, ou seja, um pouquinho mais barato. E parece que esse preço já vai aumentar para 2.000. Acho que essa atividade é relatada por quem já fez, né? Como uma das experiências mais incríveis que o ser humano pode ter com a vida animal, né? Que é o encontro com os gorilas de montanhas, né? Então, esse encontro é feito na floresta de Buinde. É uma floresta que ela engloba os dois países, tanto Uganda quanto Ruanda. Ruanda é um país que vem se promovendo muito forte ao longo dos anos, então pós-genocídio, Ruanda vem se transformando enquanto país. Hoje é um país extremamente seguro, extremamente limpo, perdão, e que vem se promovendo muito no sentido de tentar colocar o viajante lá dentro, não só para fazer o trekking com os gorilas, mas para viajar o país inteiro, né? Mas claro que ainda a cereja do bolo é o trekking com os gorilas, né? Você falou dos $1.500, a experiência, então existem várias famílias de gorilas que vivem nessas montanhas e que são monitorados. Claro que eles são selvagens, mas eles são monitorados. Então, a experiência é super exclusiva. Se divide em grupos de 8 pessoas. E aí, cada grupo vai encontrar uma determinada família de gorilas, né? Então, umas estão na parte mais baixa da montanha, umas estão na parte mais alta. Então, o quanto você vai caminhar depende um pouco em que grupo você foi resignado para estar. E a partir do momento que você encontra com a família, você tem 1 hora para viver aquele momento. Então, na verdade, é $1.500, vamos dizer assim, por 1 hora de experiência junto com os gorilas, né? Mas eu acho que eles fazem isso justamente para não massificar, Sem dúvida. né? E não dar um impacto muito grande, porque o excesso, a gente sabe, o excesso de humanos é completamente prejudicial em vários lugares. E aí você comentou até do aumento de preço, né? Isso também vem de encontro a isso, porque começou a ficar muito famoso esse encontro com os gorilas em Ruanda e tal. Então, eu acho que é até uma medida, assim, do governo de tentar tornar Limitar. isso ainda mais exclusivo, tentar fazer com que as pessoas vejam isso como uma atividade realmente que assim, ó, se você quer, você vai ter que pagar e diminuir um pouco essa massificação. Não que lá seja massificado, né? Mas até evitar essa massificação, vamos dizer assim. E eu sei que o Uganda também, a diferença para o Ruanda é que o Uganda também ele tem mais parques nacionais do que somente, porque Ruanda é menor, né? A área territorial de Ruanda é menor. O Uganda, ele se promove também não só para poder ver gorilas, mas também, a gente olhou agora, né, para ver chimpanzés, não foi? O Uganda é assim, é o melhor lugar para ver chimpanzés, porque é onde tem as maiores populações, né, dos chimpanzés assim soltos na natureza. E também eu descobri uma coisa que eu achei interessante, que lá em Uganda eles têm leões das árvores, não, leões Os que leões sobem nas árvores, Isso que também não é tem algo no muito comum, né? Isso também tem em Lake Manyara. É Lake Manyara ou Tangiri que tem na Tanzânia? Esses leões. Eu sei que eles têm. Eu acho que é em Lake Manyara. Lake Manyara, né? Porque no Tarangire, eu já tive no Tarangire e nunca vi leão em cima de árvore no Tarangire. Então, eu sei que é no Lake Manyara. Mas no Serengeti também. Serengeti também? Também? Olha, que legal. Então, acho que é uma coisa da Tanzânia, assim. Os comportamentos diferentes dos animais em cada país, né? Mas eu acho interessante também que, assim, Ruanda já há muitos anos vem se promovendo. Então, em Ruanda, hoje, você tem uma hotelaria de luxo que já está um pouco mais estabelecida, né? Então, você tem marcas mais conhecidas, você tem o Wilderness, você tem Singita, Singita, então você já tem marcas lá. Ao passo que Uganda, eu acho que tá chegando nesse turismo de luxo agora, né? É verdade. Então, até vou aproveitar para comentar o novo lodge da Asília. Lindo. Maravilhoso. Aquele vista, que chama Abore... Erebeiro Hills, então tá na floresta de Buinde, inaugura em junho, são 8 suítes somente, e aí
O Lodge é de extremo luxo, mas o que eu mais gosto do Lodge é o conceito, como você estava falando da Zília, que nasceu como uma empresa de conservação. Então, todo o conceito da construção do Lodge é pautado na bioconstrução e na biofilia. Então, essa integração da arquitetura e dos materiais utilizados com a natureza e feitos de uma forma sustentável. Então, tem toda uma história por trás da construção que é super interessante, assim, de impacto zero, né? A ideia é... Claro que impacto zero nunca é, porque a gente, só de viver, a gente já impacta, mas ter o mínimo impacto possível, né? Não, e eu vi o projeto dele, né, de que o quarto, ele é um quarto enorme, óbvio, você entra por trás e você tem ali vidro de teto, toda é de vidro, né? de teto ao chão, e você tem uma visão enorme para a floresta. Ai, gente, eu acho muito difícil trabalhar com isso, porque a gente fica... Eu quero ir em todos os lugares. a gente quer ir tudo, a gente quer ver tudo, a gente... todo dia. Eu acho que o conhecimento... Brincadeira, né? Mas o conhecimento nem sempre é bom, porque gera umas vontades alucinadas na nossa cabeça. Aceitamos patrocínios, tá? Não, falando, mas é isso. Eu acho que a gente trabalha com tanta coisa boa, com tanta coisa legal, e eu acho que há muito para explorar. Então, assim, varia de acordo com o que a pessoa tem interesse e, óbvio, do orçamento de cada um. Mas, gente, evitem procurar pelo preço, porque o turismo em massa para áreas de reservas naturais é prejudicial, entendeu? Então, assim, é necessário pagar um pouco mais caro para a gente poder ter isso para sempre. Com certeza. Bom, e para finalizar, depois eu até converso com vocês direitinho para a gente colocar um dicionário no Instagram, para todo mundo lembrar de todos os termos que a gente falou aqui no nosso primeiro episódio de Safari. Vamos fazer também uma divisão aí dos países, uma ideia, assim, de por onde começar o Safari, quais são os próximos destinos aí em tendência. Enfim, e quero agradecer mais uma vez a Paula por ter vindo, por ter participado aí. Obrigado. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Cadê a palminha do Nando? E é isso, né, gente? Sigam. Fala isso gente, agora. sigam no YouTube oasisb.podcast, no Instagram oasisb.pod. Óbvio que se você tá vendo no YouTube, você já chegou, você sabe o endereço. Então salva, clica, compartilha, curte, comenta. O que mais tem que fazer? Viajar pra África. Viajar pra África. Aí a gente vai negociar isso agora. Tchau, gente. Obrigado pelo episódio. Tchau, tchau.